Como tirar as telas das crianças depois que já fazem muito tempo que elas estão utilizando? Bom, quando eu compartilhei lá na minha rede social do Instagram que eu havia tirado tanto o celular como a televisão do Emanuel, várias mães ficaram me perguntando como foi que eu fiz isso para que o comportamento do Emanuel não piorasse, né? Porque essa é a dúvida da maioria das famílias. Se eu retirar as telas dos meus filhos, eles vão ter um comportamento pior. E a maioria das famílias já sabem que esse excesso de telas não faz bem para a saúde dos filhos. Então é sobre isso que eu quero compartilhar com você. Primeiro eu quero que você entenda que nós não tiramos de uma vez celular e televisão. E também outra coisa muito importante é que quando a gente retira algo de uma criança, então, por exemplo, a criança já faz muito tempo que utiliza telas, tablet, celular, televisão. Ela já está acostumada com aquilo ali. Você precisa colocar outra coisa no lugar, ok? Então, isso é muito importante. Então, primeira coisa foi, nós retiramos o celular. Emanuel, ele nunca foi uma criança que utilizava muito o celular, porque ele nunca teve. Agora ele está com 6 anos, só que há um tempo atrás, ele usava o celular dos avós, tios, alguém que estava ali mexendo e ele pedia para assistir um vídeo, jogar alguma coisa. E a gente sempre estava ali supervisionando. Mas mesmo assim, quando a gente retirava o aparelho da mão dele, ele fazia aquele famoso escândalo. Então, é claro, a criança ela gosta muito das telas porque ela não precisa gastar energia mental para pensar em absolutamente nada. Ali já está tudo pronto, a diversão está pronta, é tudo colorido, é tudo mágico, é tudo muito bonito. Quando você retira esse celular, essa televisão da criança e ela precisa brincar com alguma coisa, ela vai precisar ser criativa. E ser criativo dá trabalho. É por isso que as crianças gostam muito mais das telas, que já está ali tudo pronto, do que ter que criar alguma coisa, ter que imaginar, ter que brincar com algum brinquedo. Então, como eu falei, a primeira coisa que nós tiramos foi o celular e depois a gente continuou deixando ele assistir televisão, então vídeos no YouTube, mas chegou um momento que a gente realmente perdeu o controle de estar ali monitorando. Então, sempre que ele sentava ali no sofá para assistir algum desenho, a gente estava fazendo alguma coisa e não conseguia acompanhar. Então, às vezes ele colocava um desenho, a gente sabia o que ele estava assistindo, porém, um tempo depois ele podia mudar o canal, ele colocava outros desenhos e eu fui começando a pesquisar sobre esses desenhos e percebi que, de acordo com os nossos princípios, aqueles desenhos não cabiam aqui dentro da nossa casa, ok? Então, muitas das famílias que procuram o meu perfil para tirar esse tipo de dúvida, vem com essa questão. Elas sabem que aquele desenho vai influenciar de uma maneira ruim as crianças e é por isso que elas querem retirar as telas, porque normalmente não tem ali uma pessoa que vai acompanhar a criança em todo momento que ela está assistindo. Emanuel tinha 3 anos de idade quando eu levei ele em uma consulta de rotina e quando a gente foi sair ali do consultório, a doutora me deu um encaminhamento, porque ela falou assim, o comportamento dele aqui não está normal, provavelmente ele tem alguma coisa, algum transtorno, leva ele fazer alguns exames. Só que eu achei ela muito precipitada, a doutora muito precipitada, para me passar aquele encaminhamento. Então, nós não levamos. O que foi que eu fiz a partir dali? Quando ele tinha 3 anos, ele já mexia um pouco no celular, assistia alguns vídeos e tudo mais. Nós retiramos a parte do celular, ok? E nós percebemos que, na medida que a gente retirou o celular, o comportamento dele melhorou. Como eu disse, depois ele continuou assistindo televisão e uma vez ou outra, alguns parentes davam ali para ele mexer no celular, jogar alguma coisa, assistir um videozinho, mas dentro de casa a gente não permitia mais. E eu percebi que quando a gente retirou as telas, o comportamento dele melhorou muito. O outro ponto foi a questão da televisão. É como eu falei, quando a gente retira algo que a criança está acostumada a usar, a gente precisa colocar outra coisa no lugar. Então, a maioria das famílias deixam essas crianças mexer por muito tempo ali nas telas, celular, televisão, porque normalmente estão ocupados. Então, se eu quero retirar a televisão, eu preciso colocar outra coisa no lugar para essa criança fazer.
Como eu falei, no começo ela pode sim ter um comportamento mais agressivo, porque é como se ela já estivesse ali viciada naquilo ali mesmo, nas telas, está tudo pronto e ela precisa todos os dias estar acompanhando joguinho, vídeos, enfim. E como foi que nós fizemos para retirar totalmente as telas do Emanuel? Primeiro, nós conversamos com ele, tá? É muito importante que você saiba qual é a linguagem de amor do seu filho. O autor Gary Chapman, ele fala sobre as 5 linguagens do amor e nós descobrimos que a linguagem do amor do Emanuel é tempo de qualidade. Ou seja, nós retiramos todas as telas, mas em contrapartida a gente deu muito mais tempo de qualidade para ele. Então nós estamos muito mais com ele do que antes. É como eu falei, você vai retirar algo e você tem que colocar outra coisa no lugar. O dia que nós conversamos com ele e falamos, a partir de hoje você não assiste mais televisão, ele quis questionar, lógico, e nós explicamos. Olha só, o tempo que você passava assistindo televisão, agora a gente vai jogar mais xadrez, mais dominó, jogo da velha, jogo da memória, nós vamos jogar mais futebol, meu esposo falou para ele. Então ele percebeu que, como a linguagem de amor dele é tempo de qualidade, essas coisas que nós iríamos ali fazer para brincar com ele eram muito mais legais do que simplesmente assistir televisão. Hoje, o comportamento do Emanuel é totalmente diferente. Ele não é uma criança mais agressiva como ele era antes. Tanto que aquela doutora, ela achou que ele tinha algum transtorno, alguma coisa, porque ele realmente foi muito agressivo dentro do consultório dela. Só que a gente percebeu que nada mais, nada menos do que era um excesso de telas. A partir do momento que a gente colocou mais tempo de qualidade com ele e retiramos as telas, aquele comportamento parou de existir. E eu percebi também agora que depois que Emanuel parou de mexer nas telas, ele tem se tornado uma criança cada dia mais criativa. Então, ele está com 6 anos, eu já estou trabalhando a alfabetização com ele. O processo ali que ele vai criando as coisas está muito melhor do que há um tempo atrás. Então, hoje ele é muito mais criativo, ele tem uma imaginação muito mais fértil. Hoje ele consegue pegar um livro, ele ainda não lê totalmente, só que ele consegue contar a história a partir dos desenhos. E isso é muito bom, porque quando a gente retira as telas, a gente começa a descobrir os talentos dos nossos filhos. Só que as crianças, elas só vão ter esse desejo de fazer uma leitura todo dia, o hábito do estudo, gostar de desenhar, mexer com tinta guache, essas coisas, se nós, que somos os responsáveis, a gente abrir esse espaço. Caso contrário, eles sempre vão focar naquilo que é mais fácil, naquilo que já está pronto. Então, se você quer que o seu filho desenvolva a criatividade dele e que ele se torne realmente uma pessoa mais inteligente, você precisa colocar ele em um ambiente desconhecido, tá? No caso assim, se é uma criança que não desenha, você precisa colocar ele ali, lápis de cor à disposição dele para que ele possa mostrar isso para você. Caso contrário, a criança ela não vai simplesmente acordar um dia e falar, ao invés de assistir, hoje eu vou pintar, hoje eu vou procurar cantar uma música. Não vai desenvolver essas habilidades que a gente tanto precisa que sejam desenvolvidas na infância. É por isso que precisa partir de nós, pais, mães, para que a gente dê essa abertura e a gente também esteja ali disponível para os nossos filhos, para orientar eles. Porque sozinhos, muitas das vezes, eles não vão fazer isso. Eu espero que tenha ajudado você. Se você ainda não me segue lá nas redes sociais, eu vou deixar o meu Instagram aqui embaixo. Aproveita, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação. Deixa o seu like e até o próximo vídeo.